Olá, amantes da música brasileira. Ela é cantora, compositora, já esteve aqui no canal Segunda Vida Entrevista e dessa vez com ele que é um monstro de violonista, Alex Maia, Carol Andrade. Obrigado por ter você de volta aqui, Carol. Ah, Obrigado, muito Alex, por obrigado. ter A gente que vindo. agradece. Muito obrigado. Mas antes disso, lembrando a vocês que a gente está aqui na TocaCast, que é um braço da Toca Livros, uma empresa de audiolivros. Então, se você quer ouvir os seus livros, né, se você quer ouvir o conteúdo dos seus livros, tem uma empresa aqui preparadinha, entregando conteúdo para você de todos os tipos, conteúdo religioso de todas as todas não, né, mas de diversas religiões, não de uma só, né, de religiões, livro de autoajuda, você também vai ter clássicos da literatura, Clarice Lispector, Machado de Assis, enfim. Você vai lá que vai ter um catálogo esperando vocês, Toca Livros, um aplicativo para você ouvir os seus audiolivros. Tá bom? Carol Que Andrade, Alex prazer. Maia. Vamos falar do Grande Sertão Gonzaga. Por Pois que é. Luiz Gonzaga? Ai, uma pergunta, né? Vai levar, gente. Vai dar um dedo de prosa aqui. Você quer Boa. falar Não, primeiro? pode começar. Pode começar. Luiz Gonzaga. A gente é um trabalho hindu, né? Eu e o Alex, e nessa escolha também a gente foi junto. Muito. A gente percebeu um ponto, inclusive, de afinidade nosso. Nós dois somos descendentes de nordestinos, né? A minha família, por parte de pai, veio do Piauí, e a família do Alex todinha veio do Ceará, né. Então a gente tem esse convívio, né, essa familiaridade com a cultura nordestina, né, com o jeito de ser e de viver de um nordestino. E aí, Luiz Gonzaga, na minha família, era muito presente. O meu avô era fã do Luiz Gonzaga Ah, e colocava nas festas, quando tinha, ele sempre pedia: "Toca aí um Gonzaga", né, e a gente podia tocar de tudo, mas tinha que ter Gonzaga também. Então, assim, Luiz Gonzaga para mim, dentro da família, era aquele lugar de festejo mesmo, assim, né. Nossa, Luiz Gonzaga, vamos festejar, é Gonzaga, é essa presença do avô, da avó, né, dessa origem. Então, assim, me puxa muito esse lugar de origem, né, e de conexão com essa história que eu conheço muito pouco, na verdade, porque é isso, a gente como paulistana, sim. minha vida é aqui, nessa cidade, nesse concreto, né, mas eu tenho essa pré-história, né, essa história da minha família. E aí o Gonzaga era muito louco, porque eu sempre que eu escutava Gonzaga, depois aí como musicista, enfim, escutando Gonzaga, eu comecei a perceber que ele me tocava de um jeito especial. Puta, ouvir Gonzaga me causava uma emoção que eu não sabia explicar o que que era. E me fazia ficar curiosa sobre aqueles lugares que ele citava, sobre aquela forma de ver a vida, aquela leveza, né, enfim, falar daquele povo da qual eu fazia parte, né. Então foi uma sensação de pertencimento que eu sentia quando ouvia Gonzaga, toda vez que eu escutava, eu falava: "Nossa, Gonzaga me representa de alguma forma", né. Nossa. Então, no meu caso, por tudo isso, mas tem outras minúcias que fez a gente de fato selecionar Gonzaga como o nosso representante da cultura nordestina, porque, a bem da verdade, ele é um representante, talvez uma raiz muito importante da música brasileira que vem do Nordeste, mas a gente tem outros tantos nomes da música nordestina que poderiam também servir, né. Eu sou muito fã de Gil, de Caetano, enfim, de toda essa Alceu O Valença, Nordeste entregou muito. né, é muita riqueza no lugar só, né. Mas o Gonzaga é essa origem também dessa música que eu tanto ouço e que tanto me constitui, né. Então começa por aí, origem, família e esse de alguma forma essa homenagem ou essa trazer essa representatividade da cultura nordestina, até para responder uma um movimento que existe de desvalorização do Nordeste, É, né. E aí deixa até o Alex falar sobre isso, porque é. é uma outra questão que fez a gente selecionar esse tema agora, sabe. Né, o que aconteceu foi que em 2014, quando teve a eleição, a polêmica eleição, Sim. hum, era assim, era o começo da efervescência odiosa das redes sociais, e aí as pessoas começaram a fazer discurso de ódio contra o Nordeste, porque o Nordeste que definiu a eleição Foi bem e foi apertadinha, bem né? apertadinho, Foi. e o Nordeste, Nordeste e Minas,
E Minas se entende um pouco pelo Nordeste, porque quando você pega ali o semiárido, o Vale do Jequi, aquele pedaço ali, já é meio que Bahia, é meio similar, né? Então o pessoal começou a... E a gente ficou revoltado, até pessoas que a gente conhecia escrevendo sobre tinha que separar o Nordeste do resto do país, você que tem. E aí a gente ficou com desejo, em 2014, de fazer um projeto sobre o Nordeste. Só que é muito interessante falar sobre isso, porque as pessoas às vezes acham que as ideias, elas, quando sai o Grande Sertão Gonzaga, é que a gente começou a pensar nisso, a gente passou 10 anos amadurecendo Olha isso, só. porque tinha outras demandas. A Carol tinha uma série de composições que virariam o disco Sorria. Sim. Na sequência, a gente tinha o disco que comemoraria 20 anos de parceria nossa, que foi o Canção para Dois. Depois veio a pandemia, surgiu uma série de composições, estourou um cano de compositora lá em casa, e a Carol compôs O Fio da Vida, que para mim é um rebento, assim, é um disco formidável de composições. E nesse momento todo, quando a gente estava gravando O Fio da Vida, eu já tinha dito para ela que a gente ia fazer aquele projeto, né? E aí a gente falou assim, tá, vamos falar sobre o Nordeste. E teve uma coisa que me ligou de novo nesse projeto, que eu trabalho com meus alunos em aula temas, e um dos alunos escolheu falar sobre tocar músicas do Gonzaga que ele queria tocar. É um aluno do Ceará também, Sim. e ele falou assim, eu queria tocar umas músicas do Gonzaga e tal. E aí ele foi me trazendo, eu conhecia algumas, outras não conhecia, e quando acabou o processo, assim, que a gente mudou de compositor, que aí a gente foi tocar Raul, e aí eu falei para ele, eu falei, Paulo, eu vou mexer nesse seu projeto aqui. Ele me deu uma chama de uma coisa que eu já estava dormindo há muito tempo. Aí falei para Carol, para a gente começar. Aí ela falou, vamos falar sobre o Nordeste, vamos falar sobre o Nordeste. Aí fizemos uma playlist, cada um, para a gente ouvir as músicas, com vários compositores, com Luiz Gonzaga, Lenine, Gil, Tom Zé, Caetano, Novos Baianos. A gente foi ouvindo tudo. E quando a gente acabou de ouvir tudo, a gente falou assim, todos eles têm Gonzaga. Exatamente. Então o Exatamente. projeto é Gonzaga, porque se não fosse Gonzaga, não tinha tudo isso. Gonzaga, ele é o nascedouro de toda essa cultura, e ele ficou meio que recortado a uma representação do Nordeste para o nordestino, como se o Sudeste não fosse um prato que a gente é muito típico para a gente apreciar. E Uhum. para mim, nesse projeto, a gente quis trazer o Gonzaga como um Sim. banquete cultural do Nordeste, que representa mais que o Nordeste, que representa tudo que a gente é e o modo que a gente vive aqui no Sul, Sudeste, toda essa região. Então, então, quando a gente fez a playlist e foi ouvir Gonzaga e todos os outros afluentes, a gente falou assim, não, Gonzaga é Gonzaga, e é ele que a gente vai falar. Ele é a nascente, né? Sim. Agora, você falou que demorou 10 anos, mas ainda tá em vias, porque na última eleição também teve ataque ao Nordeste. Sim, Sempre sim. que, né? Sempre que o Nordeste faz diferença na eleição, separa eles. É que na diferença é que na última eleição a gente já tava fazendo os arranjos, eu já tava me vingando. Eu falei, vocês vão ver só. Já tava vindo. Já tava vindo, né? Não, a gente sentiu esse chamado, né? Assim, para a gente fazer arte, não é só mostrar o belo, as habilidades, né? Fazer sucesso. E são algumas buscas das pessoas que fazem arte, né? Mas a gente faz arte também com uma finalidade política, né? Para a gente é uma Sim. ferramenta de transformação, de abertura dos olhos das pessoas e do nosso próprio, porque quando a gente entra num projeto, a gente imerge, né? Então, é isso. O Alex fala, né, que a gente fez as playlists e tal, começamos a escutar música nordestina e muito Gonzaga, mas a gente parou pra pensar, a gente tem que ouvir mais Gonzaga, se aprofundar em tudo que ele fez. A gente vai ter que, né, Vocês fizeram estudar Gonzaga. Aí foram outras playlists, E aí infinitas. começamos a fazer várias playlists, assim, ouvindo, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí definir também o caminho, qual seria, que Gonzaga que a gente ia mostrar. Porque também, então, é muita coisa. O que vai ser esse Gonzaga? Também foi a definição, eu diria assim, crucial. Porque eu comecei a escutar isso e somada a essa visão
como eu disse, política, de mostrar algo que está escondido, esse Brasil profundo que as pessoas não querem ver, ou querem dizer que não estão nem aí, que não é da Uhum. conta delas, né? A gente sentiu que o Gonzaga, ele tem uma voz, uma presença, né? Quando eu falo voz, uma presença, uma atividade na cultura brasileira, que é de falar desse sertanejo, né? Dessa pessoa que vive nesse lugar de clima árido, com dificuldades, convivendo com pobreza, com miséria, com violência, muitas vezes, mas que consegue tirar disso tudo ainda uma alegria genuína, uma alegria de viver, um senso de comunidade, de coletividade, de, de paz, de harmonia, né? Mas, de alguma forma, ele está falando dessas coisas todas também por trás das músicas animadas dele. A própria Asa Branca, que é vista como É. uma música, todo mundo sai dançando, mas é uma, Só que né, tristíssimo. Uhum, triste, uhum. né? Então, assim, a gente começou a olhar para o repertório do Gonzaga de um jeito diferente. A gente percebeu que ali tinha uma dramaturgia, tinha um É. negócio que precisava ser melhor mostrado, assim. A gente começou a olhar para as letras, que não são do Gonzaga, né? É importante dizer que Gonzaga não foi um letrista, É, né? que tinha o Humberto, tinha a Ele galera que tinha, tava junto com ele ele. tinha lá o Humberto e outros companheiros dele, outros letristas que fizeram parte. E assim, mas ele era a voz, né? E muitas vezes eu sinto o próprio Humberto Teixeira, se você parar para pensar algumas músicas, dá para perceber que ele fez a música inspirado em algum causo que o Gonzaga contou para ele, sabe? É, Uhum. Se tinha essa percebe troca, isso, né? Respeita Januário, por exemplo, que começa a contar a história É dele muito boa. chegando com a sanfona É lá no muito. povoado, né? Então, o Humberto Teixeira vai lá e escreve uma música sacada, trazendo a história do Gonzaga. Então, o Gonzaga, de fato, ele não era o escritor das letras, mas ele era a inspiração para os letristas, né? Ele era essa representação desse ser sertanejo, essa Uhum. pessoa que tem esse jeito, né? Eu vi várias entrevistas dele e fiquei reparando o jeito dele falar, né? Essa coisa assim. Então, assim, e eu sempre lembro muito meu avô. Então, ou seja, até real, não é um É, personagem, ele é muito sabe? real, é Uhum. verdade. Muito real. Então, aí a gente encontrou o sertão como o nosso cerne para a escolha de repertório. Então, a gente Sim. queria falar do Sertão Gonzaga, né? E aí a seleção foi um pouco nessa linha, né? Uhum, Então, uhum. vamos falar especificamente do sertão. O que a gente pode abrir desse cenário que quem vive nas grandes cidades não conhece, né? O que tem nesse sertão do Gonzaga? E aí foi que isso definiu, porque também ia ser difícil escolher, porque é muita coisa boa. Então a gente foi por esse caminho, né? Sim, e pra passar toda aquela sanfona, porque é voz e violão, né? Uhum. Pra passar toda sanfonas, a bumba, triângulo pra voz e violão, como é que é? Eu sei que temos aqui um mágico absurdo. Essa é a palavra. Eu sei. Essa é a Deu palavra. trabalho, cara, deu trabalho. Deu trabalho porque realmente você falou certo, assim, que é trazer esse universo. É um violão, mas eu precisava, então eu transcrevi algumas partes, assim, da sanfona do Gonzaga, eu transcrevi para o violão para fazer a rítmica, algumas frases, outros arranjos eu fui achar uma frasezinha que ele faz na sanfona lá no fundo. Eu falei, eu vou trazer isso para frente e vai ser o motivo do arranjo. Uma Olha, coisa que ficava mais guardadinha, sabe? Falei, vou fazer isso aqui, vou trazer isso para frente e daqui eu vou desenvolver o arranjo em cima dessa frase. E eu fui dialogando com Gonzaga para ir criando esse universo que soasse o meu violão dentro da linguagem da sanfona dele, mas ao mesmo tempo uma mistura. Tanto é que a gente já deu o disco para algumas audições, algumas pessoas ouvirem, e ficou uma mistura entre o popular e o erudito, mas o erudito com sotaque nordestino. uhum. Ficou um negócio, assim, muito interessante nesse aspecto, mas deu trabalho porque, assim, eu comecei a fazer esses arranjos em 2021 e 2022 eu entrei não, 2022 eu comecei a fazer. Em 2023 eu entrei de sola nos arranjos, e aí eu determinei que eu ia fazer um arranjo por mês.
Olha, pra eu ter tempo, uma né? disciplina aí. E foi assim, mas assim, teve arranjo que saiu em 15 dias e teve arranjo que demorou 2 meses, mas eu fiz um arranjo por mês, Você na foi equalizando ali média. depois. Mas assim, foi um trabalho, mas ao mesmo tempo foi um trabalho de reencontro, sabe? Eu senti que eu estava reencontrando a minha ancestralidade, porque, como a Carol falou, nós somos descendentes de nordestinos e a minha geração é a primeira geração que nasce aqui no Sudeste. Ou seja, dos meus pais para trás, todo mundo é cearense. Sim. Então foi um reencontro com eles e um reconhecimento de um modo de ser e um modo de viver que eu já trago. E é engraçado, às vezes as pessoas conversando comigo falam assim: de onde você é? As pessoas sabem que eu não sou daqui, que eu sou daqui, mas é que eu vivenciei muito essa convivência, né? Com esse, eu digo que eu sou desse, eles me moldaram desse barro que é de lá para sobreviver aqui. É mais ou menos essa ideia. E os arranjos, quando eu fui fazer, eu já tinha essa vivência interna, assim, sabe? De passado de meu pai, que era músico, e que tinha já essa nordestinidade em tudo, no tocar, no jeito de falar, no jeito de fazer piada. E na hora que eu fui ouvir Gonzaga e fazer os arranjos, eu fazia o arranjo com tocar, com a piada, com o humor. O arranjo usou o humor para acontecer. Teve um momento que eu tive Caramba! que usar o humor para a música acontecer. Então, é essa a ideia. Tem vários sons ali que são frutos do humor nordestino. Que trabalho fantástico, né? A gente está bem feliz, viu? E é interessante que, assim, essa coisa que a gente está falando de nordestinidade, né? a- Em um dado momento do processo, o Alex já fazendo os arranjos, repertório selecionado, tudo já, né, assim, em vias, né? Eu fiquei pensando, mas a gente está falando só do Nordeste, mas sertão não é só Nordeste. Aí eu fui meio que olhar o mapa do Brasil, assim, sabe? É. Sertão não é só Nordeste. Aí percebi, não, tem o sertão mineiro também. Sim. Tem o sertão mineiro. Que interessante. Nesse insight de que o sertão era maior do que o Nordeste, falei, cara, Grande Sertão Veredas. Exatamente. Mas foi uma sacada muito boa. Grande Sertão Veredas. Li esse livro há muitos anos atrás e foi uma leitura marcante para mim, assim, para minha vida, minha percepção, né? Porque é um livro que tem esse aspecto histórico, evidentemente literário, assim, né? É um romance, mas ele tem essa questão histórica que traz uma série né, de situações da nossa história do Brasil ali, né? E filosófico também. Porque o tal do Muito. Riobaldo, ele traz questões que você para no livro assim e fala, nossa, dá um tonhonhó assim na cabeça. Gente, isso aqui é... Deixa eu parar pra pensar, peraí. Então me recordei dessa leitura que eu tinha feito e virei pro Alex, porque o disco ia chamar Sertão Gonzaga, né? Ah, Aí eu vi, Alex, esse trabalho tem que se conectar com o Grande Sertão Veredas. Porque é uma obra extraordinária, um marco na literatura brasileira, que fala sobre o sertão mineiro. Na verdade, sobre essa travessia, né? Que vai do sertão mineiro até o sertão da Bahia. Então, assim, e outra, ali ele fala claramente de um sertão que está em toda parte. Então ele vai muito além da gente falar só do nordestino. Esse é o mote principal no sentido dessa questão da origem que a gente está falando, então é uma questão pessoal, né, da nossa família e tal. Mas a gente quer que qualquer pessoa de qualquer região do Brasil e do mundo se identifique com essa ideia de um sertão que vai além do aspecto físico, mas que é esse sertão que está dentro da gente, né? Que é o que o livro fica. Cada vez ele vai dizendo que o sertão está em um lugar, né? E aí você fala, então, mas que sertão que é esse? E é uma pergunta para se fazer, porque, de fato, isso que o Alex falou, dessa força, essa resiliência que a gente tem da nossa família, do nosso modo de viver, é o que nos faz também aqui resilientes nessa selva de pedra, onde a gente tem que ser batalhador, onde a gente tem que saber levar as coisas com bom humor, sim, mas ao muito. mesmo tempo lutar pelos nossos direitos. Então, assim, é
esse sertão que ele coloca, pelo menos para mim, se tivesse que definir, ele está falando da nossa existência como seres humanos, né? Que é essa travessia de vida cheia de complexidades, de contradições, né? Então, quando se fala, como que dá para falar de alegria num lugar pobre, onde as pessoas passam fome? Porque como coexistir essas duas coisas juntas, né? Sim. E aí, o Grande Sertão Veredas é uma. Ele fala sobre isso, ele desenvolve essa contrariedade desse jagunço, que na verdade é super contraditório. Um cara que mata. Como alguém que mata pode falar coisas tão, né, que mata pessoas, pode falar coisas tão, assim, elevadas, nobres, né, Profundas. profundas, exato. E essa é a contradição humana, né? A gente é tudo isso, a gente é essa mistura. E a arte, então fazer Gonzaga foi achar esse encontro entre Luiz Gonzaga e Guimarães Rosa. Esse encontro entre o sertão mineiro e o sertão nordestino. Esse encontro entre os Brasis, que são muitos Brasis, não tem um Brasil só, né? Nosso país ele é múltiplo. Quem tentar definir o Brasil Nossa, vai nessa. vai ter que fazer um livro como o Darcy Ribeiro, entendeu? Grande, vai ter que se esforçar, porque é difícil definir o Brasil. Então, a gente, como artistas, humildemente oferece a nossa história de vida, como eu falei, de ancestralidade, né? E a nossa percepção do mundo e o encontro com essas obras. Então, graças a Gonzaga, graças a Guimarães Rosa, eu fui tocada por esse olhar, né? Morando aqui em São Paulo. E me fez, né, abrir e conectar as coisas. E isso é arte, é conexão, né? Sim. E para cantar, depois de tudo isso, depois de toda essa fundamentação de um Luiz Gonzaga, você já falou que é uma voz que representa muito, de um Guimarães Rosa que te apresentou esse sertão que tá em todo lugar, para cantar depois disso. Muita emoção, viu? Muita emoção. Foi um disco feito com emoção, porque é isso. Como eu disse, eu escutava Luiz Gonzaga e me sentia tocada por alguma coisa que eu não sabia dizer. Quando eu comecei a cantar as músicas, escolher os tons ali em casa, eu falei, cara, isso aqui soa fácil em mim. Isso aqui é meu, olha que louco isso. Eu tô falando, né, com naturalidade sobre essas coisas. E foi isso que eu digo que é um reencontro, né, e uma conexão também familiar, né, de lembrar dos sotaques dos meus avós e de pessoas da minha família né, nas falas daqueles textos todos e aquelas melodias, né, porque assim são melodias que elas têm um negócio que pega lá no coração da gente, Assum Preto, né? A gente fez Assum Preto Nossa! e o nosso Assum Preto, É, ele ficou triste. Eu falo, esse Assum Preto, ele tá triste como a letra coloca, né? Até não sim. sei se as pessoas vão gostar, porque, aliás, essa foi uma marca do disco, né? E dos arranjos do Alex. Como a gente trouxe mais o aspecto dramático das canções, então muitas canções que eram feitas para dançar, elas vão ser só para escutar, né? Elas vão ser para Vixe. Olha o que entrar. vem aí. Pera lá, escuta esse Assum Preto. Que história é essa? Ah, legal, é Uhum. um outro. Né? Até Então, porque a minha forma de fazer arranjo é, é criar. Eu crio trilha sonora para uma imagem que eu faço. Uhum. Sempre assim. Todos os discos sempre foi assim. É a única. Eu só consigo desenvolver o arranjo quando eu tenho a imagem. Então, eu projeto a imagem daquele cenário, aí eu falo que som que esse cenário tem. Aí eu começo a construir a trilha sonora daquele cenário. Então, das músicas que a gente escolheu do Gonzaga, eu fui criando as imagens através da letra. A imagem se dá através da letra. Então, eu pego aquela poesia e fico pensando naquela poesia e vou montando aquele cenário. Feito o cenário, agora eu vou começar a trabalhar a trilha sonora disso aqui. Aí eu monto a trilha sonora daquele treco, aí apresento pra Carol e falo, ó, é assim a trilha sonora, o que que você acha? Aí ela fala, legal. Às vezes ela fala, não vejo assim. Aí eu volto pro quarto, castigo, apago tudo, começo de novo, porque passa. No final das contas, na verdade, é muito um trabalho de confiança um no outro, né? Então, quando ela fala, tá legal, é isso aí, minha busca também termina naquele momento, porque eu consegui trabalhar com ela isso, né? Então, mas é sempre assim, cria essa imagem, faz o som que aquela imagem tem e começa. Então,
quando você pega o Assum Preto, não dá para ser feliz num pássaro que teve os olhos furados para poder cantar o dia inteiro, porque ele só canta à noite. E aí, se ele não enxerga, ele tá escuro. Como é que você fala isso sorrindo, né? É Não verdade. dá, né? Então, a trilha sonora que eu fiz para esse momento é a dramaticidade que a letra pede, né? Sim. Uau. Não, e aí o Alex mostrava esses arranjos incríveis, com essa dramaticidade que ele tá falando, porque é isso, o Alex é um instrumentista que escuta a letra, né? Porque às vezes tem instrumentista que nem liga É muito pra mesmo, tá letra, né? pensando na parte instrumental, já tá querendo. Não é? E o Alex não, ele tá ligado na letra. Então, por isso que a gente se conecta muito bem nesse sentido, né? Ele está sabendo o que vai ser dito. Então, quando eu começo a cantar em cima do arranjo dele, aí eu já começo a me emocionar, porque, olha, já tem todo o chão para eu pisar, né? Já tem todo o clima, o cenário para aquele drama acontecer, né? E claro, não vai ter só tristeza, porque Luiz Gonzaga Não. também é muita festa, né? Então a gente fez canções muito animadas. E o Alex, ele, eh, enfim, mostrou Na hora do forró, o bicho habilidade de pega. ritmos aí que vocês vão ver que tá incrível. Mas só concluindo a sua pergunta sobre o cantar, para mim foi um reencontro com alguma coisa. Eu sempre falo essa coisa que eu não sei explicar, que eu acho que é ancestralidade a palavra, né? Sim. É um negócio assim que quando você vê. E assim, eu falo, minha fala é paulistana, né? Eu tenho os R's paulistanos, eu sou uma paulistana que ela é paulistana. Sim. Mas eu tenho umas coisinhas que não são tão paulistanas assim, que nem eu sabia, mas que cantando agora eu saquei que ficou fácil pra mim, sabe? Tipo, ó eu aqui de novo, chachando, ó eu aqui de novo para chachar. É tipo é um negócio fácil pra mim brincar dessa coisa do falar leve que o nordestino tem, Sim. sabe? Que é uma fala gostosa, assim, macia, né? Eu acho que o paulistano a gente fala muito quadradinho, assim, e Mais eles falam duro um meio que pouquinho. já cantando. Então, assim, isso pra mim ficou fácil. Saiu de algum lugar aqui esse sotaque, né, essa forma de fazer sons, porque, e é interessante dizer isso, pra mim o canto, ele é uma extensão da fala. Então, por isso que eu tô dizendo da importância dessa fala. Eu senti que eu tô aqui falando contigo. Sim. Então, se eu vou cantar, eu também vou cantar como se estivesse falando Tem que contigo, né? comunicar. E tem que ser real, não é só cantar as notinhas, tem que ter esse lugar. Então, assim, fiquei até muito feliz, porque a gente recebeu um texto, né, depois da audição, da Dea Trancoso, que escreveu sobre o nosso Ah, disco. E ela fala que sentiu uma voz atriz nesse disco. olha E eu fiquei só. muito orgulhosa, porque não que eu tivesse uma intenção, eu não sou atriz, não tenho nenhuma formação, né, não é, mas eu sempre vi que o cantor, que a arte de cantar é uma derivação das artes cênicas, não é de outro lugar. É A verdade. gente está aqui Sim. para fazer uma cena, para contar uma história, né? E então eu fiquei muito orgulhosa. Eu espero que as pessoas, quando escutem, elas tenham a sensação de que estão escutando histórias. O disco tem toda uma história. A gente se preocupou de fazer um roteiro que, do começo ao fim, tem uma história, né? Então, cantar isso foi contar histórias. Sensacional. E quais outras estão legais? Olha pro céu, como é que. Cara, o Olha pro Legal. Céu, ele virou um frevo, bem Olha rasgadão, assim, só. mas ele começa, a, a gente ficou com uma ideia, e assim, gente, o show vai ter também, depois a Carol vai falar sobre isso, toda uma parte cênica, assim, muito grande, assim, com Ah, vários elementos de cena, assim. Mas o Olha pro Céu, a introdução dele, a gente começa de trás pra frente, né? Porque na verdade ela começa, foi numa noite. A gente já começa Uhum. da segunda Contando a parte, história, que foi numa foi numa noite. A noite. gente começa contando a história, né? E eu fiz um violão imitando um realejo. Sabe aquele sim. realejozinho que o periquito pegava o papelzinho e entregava para as pessoas nos parques do interior? Então eu começo fazendo um violão, e a música que vai virar um frevo começa um 3x4. Ela começa. Tchim, tchim, tchim. Foi numa Caramba. noite. Para depois cair num frevo. Aí, como vai cair num frevo, é uma surpresa. Vocês vão Ô, ter que ouvir o louco, disco para brinca com as saber. fórmulas aí, tá? O negócio tá. E no show vai ter essa brincadeira esse realejo, de certa forma, vai ter que aparecer em cena, né? Então, é,
E isso foi assim, foi uma. Mas isso foi uma audição. Tem coisa que saiu muito rápido, assim, de ouvir e já saber, né? Essa foi uma delas. Eu falei, puta, eu quero brincar com realejo aqui. E já fui na região, já saiu o som. E aí o violão vai para uma região bem agudinha, Uhum. com a unha pegando de um jeito que fica um som que não parece violão. Fica né? Fica um negocinho assim, Sim. que quem ouve no disco fala, puta, mas o que é isso que tá acontecendo aqui? Pra depois cair no frevo. Então essa é uma para Só continuando sobre o Olho para o Céu, ela ficou também ela ficou muito brincalhona, e que vai lembrar um realejo, mas em algum momento vai lembrar alguma coisa de cordel, sabe, assim, de contando a história, assim, sim. que até tem um ar meio circense, vamos dizer assim, né? Mas é só, tipo, de um grande contador, assim, de histórias. Eu me imagino assim, né? A Sensacional, viagem é minha, né? Eu sensacional. penso, A tô gente se cantando. sentiu no meio de um parque sendo contadores de história num Sim, parque. foi Aquelas pessoas que isso. ficam no parque. Olha aqui, isso aqui tem. O homem da papapá." mala. Exatamente, você fica fazendo no meio da multidão aquele número, assim, né? Né? Porque Essa essa sensação. fui numa noite igual a esta. Então, tipo, aquela coisa de ficar contando as Chamando a histórias para a atenção, pessoa, assim, né? ficou interessante. Foi muito legal, ficou bem uma cena, né? Então, eu acho que até essa percepção da Dea é por isso, não só por mim, não. O violão do Alex interpreta muito, então a Exato, gente fica conversando um com o outro, né? E até assim, algumas pessoas poderiam se perguntar, nossa, mas se não fazer Gonzaga, voz e violão, a gente ouviu, na verdade, de pessoas Uhum. falarem assim, pô, não vão colocar um triângulo, não vão colocar uma zabumba, não é, isso não é Luiz Gonzaga, né? Ô, Já louco. sentindo que, né, que precisava ser uma coisa maior, mesmo que não fosse só triângulo e zabumba, mas assim, eu acho que merece algo maior. Mas a gente já é um duo faz tempo, né? Então, assim, como o Alex narrou aqui, muitos trabalhos juntos, alguns deles voz e violão, então, assim, e mesmo os que são com banda, tem esse lugar do voz e violão ali, né, muito demarcado. Então, esse diálogo nosso é uma coisa que a gente sente que é rara e É. é especial, né? Então a gente achou que. E eu queria muito também que fosse um trabalho para elevar também o trabalho do Alex, porque eu falei para ele, esse disco, eu disse para ele, vou falar Sai que é aqui. sua. Eu falei, cara, esse disco é o melhor disco da sua vida. Eu falei, esse disco vai te colocar num lugar muito especial nesse panteão dos violonistas. E assim, porque ouvindo o disco, né? Porque agora a gente ouve muito no processo de mixagem e tal. Sim, sim. Falei, cara, que violão, tá incrível, tá fantástico, né? Então, assim, um violão, voz e violão, mas um senhor violão. É, um violão que fala, né? O violão do Exato. Alex, já desde. Eu falava isso. Eu acho que eu até comentei na outra. Eu falei, cara, é uma troca, assim, é um entrosamento, é uma tabelinha absurda que vocês fazem. Sim, É incrível. Muito Uhum. obrigado. Muito obrigado. Muito é isso obrigado. mesmo. Sensacional. E esse show aí, comentário do show, dá pra dar alguma Spoiler. alguma coisinha dele ou fica tudo na surpresa? Dá, conta aí você. Eu conto? Sim. Você que Não. delimita o que você quer contar. Não, o que é legal contar para as pessoas que estão escutando a gente agora é que, assim, o disco Grande Sertão Gonzaga, quem for escutar, vai ouvir só Gonzaga, só as canções, né? Então, o disco é um registro das canções. Sim. Mas o show é o que eu poderia dizer que é o projeto completo, que traz essa concepção, né, que veio, que está, sim, no disco, mas está implícita. O show já é a mostra dessa concepção que envolve o texto do Guimarães Rosa, enfim, o Sim. Grande Sertão Veredas. Então, assim, o que eu posso dizer do show é que ele vai ser todo costurado com as falas do Riobaldo. Ah, que sensacional. E ficou muito legal porque a conexão foi tão interessante, porque algumas músicas, elas viram trilha sonora para os textos, assim, o texto acontece, depois a música vem, você fala, nossa, parece que foi. Parece que foi feito um pro outro, né? E é interessante porque quando eu fui pesquisar sobre Guimarães Rosa e sobre o Gonzaga, eu me deparei com a vida deles, né, com a biografia deles, e pelo que eu notei, assim, eles são contemporâneos, eles têm diferença de 4 anos entre eles, um nasceu em 1908, Guimarães Rosa, e o Gonzaga em 1912. Mas eles viveram os momentos históricos do Brasil mais ou menos, né, na mesma época. Sim. Então, a Revolução de 32,
o Guimarães Rosa era um médico, né? E chegou até a trabalhar num batalhão ali. E o Gonzaga, quando ele saiu de Exu, lá de Pernambuco, ele foi para o Pro exército, exército. né. Então, Isso. assim, eu comecei a estabelecer uns paralelos entre as vidas que eram tão distintas, bem distintas, né, mas com algumas conexões, assim, é muito interessante E ver no a vida. Batalhão Mineiro, né? Se eu não me É, engano, ele né? chegou a ir para Barbacena, depois que foi para o Ceará, né, saiu de Pernambuco, foi para o Ceará, aí depois foi para acho que Barbacena, se não me engano, em Belo Horizonte. E Guimarães Rosa é de Minas Gerais. Então, assim, Sim. eu comecei a entender esses movimentos, né. Mas é claro, o Guimarães Rosa, ele era esse letrado, esse doutor, né, que tanto o Gonzaga falava, né: "Você é doutor, eu não sou Doutor. doutor", né. Então, assim, ele brincava muito com essa coisa do doutor. Guimarães Rosa era esse doutor, que poderia ser um bom letrista para o Gonzaga. Nossa, Já pensou? o Guimarães ia ser Já pensou uma já combinação de Guimarães nossa Rosa com Luiz Gonzaga numa senhora! canção, né? Mas não era, né? Não era o Rosa é de outro mundo, né? Literalmente, assim. Então virou um diplomata e quis entender qual que era esse mundo do sertão profundo, porque foi numa expedição para conviver. A história que antecede o Grande Sertão Veredas é porque ele foi viver uma expedição Sim. com vaqueiros, enfim, né? E ali ele pegou, anotou na sua cadernetinha coisas que depois vieram a ser o Grande Sertão Veredas, o Corpo de Baile, e tudo que Sim. a obra dele, que fala desse sertanejo, né? Então, assim, olha que interessante, um doutor que vai na direção do sertão, né? E do homem sertanejo, da pessoa sertaneja, e o Gonzaga é esse sertão em si, que sai lá do sertão para tentar a vida aqui, né, no Rio de Janeiro, que ele acaba indo para o Rio, e se torna o rei do baião, que é uma história também interessantíssima a vida deles, né. Então, assim, eu fui estudando isso, as convergências, né, as relações entre eles, e aí eu percebi que provavelmente eles não se conheceram, mas um buscava o outro de certa forma. Sim. Gonzaga queria um letrista, queria um doutor que pudesse entender e colocar em letras as coisas que ele vivia, que ele sentia, o sertão que ele cantava. E o Guimarães Rosa era essa pessoa que buscava, assim, eu Essas acho, figuras. né, essas figuras, né, do sertão. Então, enfim, então, aí essa ideia do cruzamento, do encontro entre os dois, vai acontecer só no show, né? Onde a gente vai apresentar, então, os textos misturados com as canções e com elementos cênicos que vão puxando assim o olhar das pessoas. Então, o show é sempre uma experiência única, né? Nossa. Tá bem Então, bonito. sempre a nossa ideia é circular bastante com esse show. A gente já tem uma turnê montada em novembro para ir para a Europa, levando esse show, que vai ser muito interessante. Ah, Guimarães Rosa e Luiz Gonzaga na Europa. Vai Ó. ser interessante. Vai ser Vai ser interessante. interessante, assim, a gente até o Alex dá aula para alguns europeus, né? Eles Uhum. falam do ritmo, né? Que para eles é difícil de entender, né? Sim, sim. Teve até um amigo meu que ele falou assim: eles não vão saber nem onde bater palma. É tudo Mas muito novo, né? eles gostam, assim. Sim. Eu tenho um aluno na Bélgica que, quando eu mostrei o Olha para o Céu, e é interessante que eles pesquisam um pouco do sertão, quando você fala um pouco, é uma característica deles, assim, Tentar de entender. querer saber um pouquinho mais para Sim. poder entrar um pouco no universo, né? Então, esse meu aluno, ele me mandou outro dia uma foto da cidade lá de Exu, que tem uma imagem de pedra do Luiz Gonzaga, ele me mandou uma foto e falou assim: Isso aqui é o sertão? Eu falei: É, exatamente isso. Então vai ser muito interessante, vai ser uma experiência muito interessante. E lá a gente faz um- um- os shows na Europa, eles têm uma característica diferente, que a gente explica sobre o que fala a letra antes de tocar a música. A gente fala Hum. inglês com eles e explica: "Ó, essa música fala sobre isso, sobre aquilo." E aí, quando eles ouvem, acontece um treco muito interessante, que é, eles não estão entendendo a letra, mas como eles sabem da história e começam a observar a interpretação da Carol, eles se emocionam, eles riem, eles sacam a curva da música para entender que, acho que agora tá falando sobre aquele negócio lá. Caramba, Não, e É muito a legal. sensacional. leitura dos gestos, né? Dos gestos e do ritmo e da melodia da fala, né? Então, eu vou falando e eles
É muito entendendo alguma interessante, coisa, né? muito A partir também interessante. do que a gente explica inicialmente. Mas assim, a gente está bem feliz com essa turnê, mas estamos montando a turnê Brasil, que É, a a gente gente quer tocar quer aqui. fazer show aqui. A gente, né, tem isso, felizmente, muita abertura do que a gente faz da nossa música no mercado exterior. A gente tem essa sorte, a gente já fez 4 turnês, essa vai ser nossa quinta, né? Quinta turnê. A gente fica muito feliz e a gente sente que a gente tem um papel, né, de Sim. mostrar a música brasileira lá fora. Mas a gente quer muito fazer show aqui, circular por aqui, onde quer que possa. Então, assim, até esse cenário que eu falo, esses elementos Uhum. cenográficos, eles são fáceis de levar na mala, entendeu? Ah, Assim, já foi, É, já foi né, já é pensado de uma pensado maneira nisso. Qualquer lugar a gente sensacional. leva, né? a gente quer circular muito, então a gente A nossa vai. câmera é aquela ali? É É, aquela? é. Isso aqui. Se você é do Nordeste, tá vendo a gente quer ir pro Nordeste levar esse show. Então convida que a Sim, gente vai. Olha só, hein? sim. Olha só, hein? Estarei na Bahia em junho. Ó lá, Quem sabe? quem Olha sabe? só. Não, a gente quer muito, assim, não é música para gringo só ouvir, né? É música para todo mundo, Sim, e especialmente para o Brasil, né? A gente quer que o Brasil conheça o Brasil, mereça o Brasil, sim. olhe para o Brasil. E o Brasil profundo, não é esse Brasil, né, artificial, esse Brasil que é para mostrar que a gente tá na mesma pegada, não. Nós somos uma cultura, uma história riquíssima e a gente quer mostrar para o nosso Brasil esse Brasil, né? Então a gente vai certamente circular por muitas cidades aqui do Brasil. A gente espera encontrar com todo mundo e aí mostrar esse Grande Sertão Gonzaga nesses shows. E vai mostrar. Olha, da outra entrevista, Carol, a gente falou dos 4 álbuns, mas entre os 4 álbuns e agora o Grande Sertão Gonzaga, a gente tem o Fio da Vida, que é um descasso, né, que é sensacional, e que vocês lançaram nesse período. Eu queria começar já o que a gente tinha falado no meu protesto que eu tenho, de não existir um disco de vinil, nem CD, de não existir um disco de vinil daquela capa maravilhosa. Foto do Alex, hein? É, aquela capa, eu até tava te falando que a gente fez várias experiências, porque eu queria brincar com o título do Fio da Vida, e é uma foto minha, que eu me arrisco na fotografia, gosto com esse negócio de fazer o arranjo, montando a imagem para fazer a trilha sonora, essa imagem, sempre a fotografia me acompanha, assim, eu acho que a música e a Sim, você é fotografia, elas... fotógrafo, né? Exatamente, exatamente. E aí eu falei pra Carol, cara, a gente precisava fazer. Aí eu fui colecionando várias fotos de artistas pelo mundo e mandava pra ela, ó, penso num negócio assim. Sabe aquele negócio que você vê um perfil e tem outra pessoa, aí você olha, parece que tá olhando uma pessoa, de repente você vê um perfil, aí você perde o que eu tô vendo? Onde é que eu tô olhando? Eu falei, eu quero fazer um negócio assim. Aí a gente montou um fundo infinito em casa e começou a caminhar com o holofote, foto, 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 foto. Não, agora você vem pra cá, foto. Até a hora que eu achei uma meia-lua que pegava só um Nossa. fio do rosto da Carol. Eu falei, achei. E aí tirei essas fotos e entreguei pra ela. Depois que eu tratei bonitinho, entreguei pra ela. E aí ela fez o recorte da arte da capa que você não define que é um rosto de cara. Parece realmente um Um fio fio. dourado, assim, fazendo um rabisco, assim. E muita gente falava assim, nossa, que legal esse rabisco, que legal esse fio aqui. Aí teve uma aluna dela que falou assim, puta que pariu, é a Carol! A pessoa quando caiu na real, que era a Carol que tava ali, o tempo inteiro naquela capa, muita gente, talvez algumas pessoas vão estar ouvindo essa entrevista hoje e Vou vão falar. é a Carol? É, Carol? Vai dar uma olhada de novo lá. Mas eu acho, assim, teve uma Caramba. aluna dela que fez uma camiseta com essa capa. Sim. Eu acho realmente uma capa, assim, muito feliz, assim, muito bonita, assim, a escolha o que a gente conseguiu, ela sintetiza o disco, assim, muito bem, Sintetiza, assim. é sensacional, cara. É muito, muito interessante, é muito interessante. E aproveitando de falar de capa, antes de continuar eu queria falar também da capa do Gonzaga, se não eu esqueço, que essa capa Ficou bonita, né? também tem uma história interessante, porque a gente tava numa busca para fazer, né, a capa do Gonzaga,
e pensando, puta, a gente vai pra lá, a gente acha uma árvore aqui, a gente acha um cenário semiárido aqui. Aí eu lembrei que eu tinha curtido a foto de uma grande fotógrafa lá, baiana, chamada Lu Brito, que ela tirou uma foto, a foto da capa do Grande Sertão Gonzaga é uma foto que ela tirou no sertão da Bahia num carro em movimento. Por isso que tem aquele Ah, eu blue achei que natural era. ali. É É natural. natural, o carro tava em movimento, ela fixou e pá, e clicou com o carro em movimento e tirou aquela foto. E aquilo é meio que esse redemoinho do sertão que a gente trouxe. Agora eu volto pro fio da vida, mas eu queria registrar isso para não Caraca, esquecer de é falar sobre isso verdade. e agradecer a Lu Brito que cedeu pra gente essa foto pra capa. Obrigado, Lubrito. Agora pode falar sobre a capa do Fio da Vida, pode falar sobre as composições, que eu acho que é um disco, assim, É, ímpar na história da música, assim. Eu falo pra ela, eu falo, tem composições ali, todas, mas tem composições que eu acho, assim, eu sou fã desse disco, eu sou mesmo, sim. literalmente, eu sou fã, já falei isso pra ela. Sou fã dela compondo. Eu lembro quando eu ouvi, eu já tirei uma no violão. Fiquei lá. Queira pouco pra você. Queira Ah, mais. legal. Querer é poder. Esse disco pra mim ele é bem importante, sim. Vocês estavam falando da capa, né? Começando a desenrolar o disco pela capa, é interessante, que a capa ela é sempre o final, né? Depois que a gente já fez o disco, vamos fazer a Uhum. capa, né? Mas acho que representa bem o disco, porque essa coisa de traçar o perfil humano, né? Porque no final das contas, eu acho que eu tô sempre falando do mesmo humano, sabe, Ju? Eu tô Sim. sempre tentando me entender. Então, eu acho que, para mim, a arte é um processo de terapia, sabe? De análise de mim mesma e das coisas que eu vou vendo no mundo. Então, assim, Fio da Vida surge, as canções, a grande maioria surge durante a pandemia, né? Sim. E aquele tempo, qualquer um aqui para como foi o seu período de pandemia, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai passar por algum tipo de crise existencial. Alguma Eita, coisa nós. alguma coisa que mexeu aqui e que fez, né, olhar para o mundo de dentro de casa, que não podia sair, né? Então, assim, aquilo foi realmente, eu tinha certeza que eu falei: "Nós estamos vivendo um momento histórico". E foi interessante, né, a gente estava falando sobre isso essa semana. Quando a pandemia passou, a gente pensou: "Nossa, aprendemos, né, depois de tudo isso, Sim. aprendemos, a humanidade não será mais a mesma, porque haverá um valor pela saúde, pelo cuidar um do outro, né, usar a máscara quando você está doente", coisas assim, mínimas, né. Ih, Não deu ruim, sabe, não aprendemos o mínimo, que é, tipo, usar a máscara quando estamos doentes, não aprendemos que sim, fortalecer o sistema de saúde público, fazer coisas de prevenção, tudo que é voltado pra saúde, né, e pra valorização das vidas, né, e não só humanas, mas Uhum. da vida como, né, como uma uma premissa básica, assim, de Sim. qualquer instituição, e sobretudo de um governo, né, assim, então vamos pensar, né, em focar nisso, né. Isso a gente não evoluiu nisso também, e como se não bastasse, agora a gente está num outro momento, então assim, eu pensei que até o fio da vida, uma hora, eu acho que não vai fazer mais sentido, porque tem coisas ali que são questões que de repente não eram da época. A gente está vivendo guerras. É, Tipo, agora os noticiários noticiam com naturalidade guerras. sim, sim. E o fio da vida está justamente, o sonho de Pandora é justamente um sonho de uma pangeia do amor, da gente entender que somos um planeta Terra e seres humanos, e essa necessidade de a gente se fortalecer um no outro, que eu aconteça em você, entendeu? Você acontece em mim. Uhum. Não existe eu sem você, entendeu? Quando eu olho para você, eu me vejo. Então, o disco é sobre isso, o tempo todo, né? Essas reflexões, quando eu falo de crises, não é crise no sentido ruim, mas eu digo de perguntas que a gente começa a fazer e falar, cara,
Então, assim, eu posso dizer que a minha experiência com a pandemia foi transformadora para mim e gerou esse disco, que eu espero que seja um convite à transformação das pessoas. Agora, quando eu olho para o mundo, eu vejo que não, pouca gente escutou o Fio da Vida ainda. Tem que mais gente tem que escutar esse disco, gente, porque Agora, a proposta é essa. o single do disco, você demitiu o Alex, foi isso? Mais ou menos, Essa eu ele que quero me deu contar, uma, Essa né, eu quero contar, porque eu conta. tava lá já descabelado, escrevendo arranjo, mandando pros caras da banda, e o Fio da Vida, ele foi feito, assim, mais, assim, a gente já ensaiando e eu ainda precisando escrever arranjo. Então, vamos ensaiando essas daqui que eu vou escrevendo os arranjos das outras que não tava finalizado ainda. Então, aí quando eu tava no processo final, eu acho que tava na penúltima música, a Carol já tinha composto o Herança de Caminhar, mas ela não tinha decidido que ia entrar no disco ainda. Ela tinha feito a música. Eu Sim. tava quietinha É. só, não querendo atribulá-lo, mas eu queria que entrasse. Falei, "Vai, Então, vai." era isso, mas ela não me falou isso, né? Ela não chegou, falou, né? Aí teve um belo dia que ela falou assim, ó, eu quero que essa música entre no disco. Hum, Aí eu já, e assim, eu tava chegando no 10º arranjo já, e o Fio da Vida tem 11 músicas, né? Eu tava chegando no 10º arranjo, e assim, sempre pro arranjador, é sempre aquela sensação de tipo, e eu não gosto de disco que se repita. Mesmo você vai ouvir o Gonzaga, você vai ver que não tem um ritmo igual ao outro. Eu fiz um sim. disco que fala sobre o Nordeste e, você não vai ter uma faixa igual a outra. Então, quando eu construo o disco, eu penso, são 10 faixas, são 10 ideias que eu tenho que ter que ligue uma coisa na outra, mas que não seja 2 sambas, 2 baiões. Vai ser cada faixa é uma experiência única. E eu tava chegando na minha 10ª experiência, pensando, ufa, consegui 10 ideias. Né? Aí ela falou, eu queria que essa daí entrasse. Aí eu falei assim, então tu grava, toca e canta. Aí ela falou, sério? Eu falei, mas eu não falei bravo, eu falei assim, verdade. Porque eu ouvia ela cantando em casa e tava bonito aquilo. sim. Eu já Ficou tava bonito. tocando Ela já tava aquela tocando e música. cantando. Porque quando eu faço a música, rola aquela paixão. Sabe que nem paixão, que você Sim. quer namorar, você não para de ver a pessoa. Eu sou assim com as minhas músicas. Ela tocava o tempo inteiro o Herança de Eu ficava, Caminhar. nossa, como eu tô feliz com essa música. Puta, essa música era sempre pra mim é um bálsamo, assim, tipo, porque é algo que eu tava querendo dizer, que é sempre assim, né? É alguma coisa que tava aqui dentro e eu consegui materializar numa canção. Então eu fico cantando quase como se fosse, uau, achei aquela coisa que tava em mim e que agora virou canção e eu posso externar. Então eu tava ali cantando com alegria mesmo, assim, me fazendo muito bem, né? E já tava me virando no tom e fazendo lá. E ele tava só ouvindo. Então, quando ele falou isso, não foi realmente de Não foi, não malcriadeza, mas falou foi, assim: não, cara, o que foi. você tá fazendo tá bonito, faz, né? E não me dá essa encrenca, porque eu já terminei meu serviço. Aí eu ajustei com ela algumas coisinhas Me pro deu pro umas violão uma ficar ideia ou outra. mais É. orgânico numas passagens. Uhum. E foi bonito, assim, foi a primeira vez que eu tava no estúdio com a Carol, em que ela estava cantando, tinha um violão acontecendo e não era eu. Foi a primeira vez de todos os Caramba. 6 Sim. discos que a gente tá Não, foi a gravando. primeira vez que eu gravei Foi a primeira com vez que ela violão. gravou voz e violão, Eu né? toco Então, eu violão achei, desde eu fiquei, sempre. achei muito bonito, foi muito emocionante para mim assisti-la da técnica gravando o violão dela e a voz. E ela gravou lá no Face o violão e depois cantou em cima. Aquilo que vocês ouvem, ela tocando e cantando Ao ao vivo. vivão mesmo, assim. Não teve edição, Caramba. foi ali mesmo, né? Então, foi bem emocionante, assim. E eu acho que é a música mais ouvida. É, mais ouvida. A mais É a ouvida. música mais a ouvida dela. do Spotify, né? Sim. É a mais ouvida. Não, e quando eu disse pra ele que Saiu uma tinha que semana antes da entrar, eleição, foi isso? foi. Não passarão. Foi, Não, E e não quando passaram. e quando eu Eles não disse, passaram. quando eu falei que tinha que entrar, foi uma sensação, porque que nem tem obras, não sei se o Grande Sertão Gonzaga é a época dele. Pode ser que ele seja reconhecido daqui 100 anos. Aham. Eu não sei. É. Né? Ou uma outra obra vai ser entendida daqui a um tempo e não agora. A gente só se esforça para que não esqueçam. A gente fala, olha, segura aí, né? Pessoal, escutem porque a gente quer que... Mas as coisas às vezes levam um tempo para a época compreender e valorizar ou ver, aquilo lá é
interessante o que ela falou, né? Enfim. Então eu não sei, mas Herança de Caminhar foi aquela música que você faz e fala, essa música é para esse momento. Pra Uhum. agora, tem Uhum. Tem que que ser vir. agora. Uhum. Agora é nossa hora, né? Ela termina falando isso, né? Então eu falei, eu preciso falar isso. Tanto é que eu acho que antes mesmo de gravar e tudo, eu fiz um videozinho na Uhum. internet que foi Uhum. super Uhum. visualizado. Uhum. E então, assim, era um chamado, né, dessa nossa necessidade de. E eu ainda, conversando com o Alex, Herança de Caminhar, que traz essa ideia do caminhar, se conecta com tudo que a gente faz na nossa arte, porque a gente está caminhando pelos que passaram, né, pelos as nossas inspirações do passado, dessa ancestralidade que a gente está falando, né? Então, não Sim. sei se hoje eu aqui cantando, não sou aqui a representação da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó. Continuação. É Uhum. continuação, sabe? Então, assim, Herança de Caminho é isso, esse ensinamento de que o que a gente faz hoje faz diferença, não só para frente, como para trás também. Sim. A gente traz uma verdade aqui que não interessa, é uma outra época, tecnologia, mas o ser humano ainda é ser humano, Tem né? aquela frase do Cantorias que expressa bem isso, né? Eu acho que quem fala é o Xangai, mas eu não sei de quem que é a frase, então eu vou botar umas aspas sem dono, que ele fala que só é cantador quem traz no peito a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta de seus vivos. Nossa. Então, é mais ou menos isso. É para trás, presente e futuro, porque você está deixando essa herança também, ensinando como pisar, né? É a nossa história, né? E é olhar Através. com ternura e com gratidão para o passado, né? Então, em Herança de Caminhar, eu falo sobre isso, né? Que o passado tem muitas coisas para nos ensinar. Se a gente não olhar para o passado, né? Então, até trazendo um tema recente, né? Tipo, não olhar para esse período de ditadura, de golpe que o Brasil teve há 60 anos atrás, Aham. hoje, não olhar para isso é dar espaço para um novo golpe. Ou para Sim. muitos golpes, ou para uma naturalização de algo que é inconcebível. Uhum. Então, a gente está se tornando, como seres humanos, eu acho que a gente está naturalizando coisas que deveriam ser inconcebíveis. Então, se você olha para uma guerra que existiu atrás, você não deveria permitir que houvesse guerra agora, porque você sabe que aquilo só gerou destruição, só gerou morte, só gerou, enfim. Então, olhar para o passado é aprender com os erros, e lembrar dessa luta, né, de pessoas que lá, às vezes, até sem um entendimento tão amplo como o nosso, que agora a gente tem um certo conhecimento sobre a história, né, e não aprendeu ainda, mas alguém lá atrás, antes mesmo de ver o resultado das coisas, estava lutando, falando: "Não, olha, não vamos por esse caminho é perigoso, esse caminho vai levar a gente". Então, assim, ninguém escuta quem está olhando para frente, né, porque a pessoa que está olhando para frente já está te avisando, vai É. dar nisso. Vocês não estão olhando para isso? Então a gente está falando hoje de várias coisas que inteligência artificial, aonde isso vai dar? São questões assim que precisamos discutir, né? Sim. E olhar para o passado de alguma forma, é como eu falei, é resgatar esse ser humano. Porque ainda que a gente tenha e necessite de inteligência artificial ou de tecnologia, quem vai dizer, quem vai colocar o coração é o ser humano naquilo. Aquilo não vai acontecer sozinho, Não vai. né? É. Então, se o coração tá bom, tudo que vier, que a gente for fazer, vai ser bom pra gente. Se o coração tá duro, tá frio, tá artificial, o que vier pra gente certamente vai ser no sentido de nos destruir como humanidade, tirar a nossa sensibilidade das coisas, né? Então, É, e tem sido, né? Quando a gente vê as guerras aí. sim. Ah. Bom, Carol Andrade, Alex Maia, aquela perguntinha. O que vocês acham da música brasileira hoje? Quer começar? Eu acho que a gente vive um momento riquíssimo, muita gente produzindo, muita coisa acontecendo. É, assim, como nunca, assim, porque é muito independente hoje, você consegue produzir, é muita coisa caindo nas redes a todo instante, Sim. né? É muita efervescência e não tem um controle de uma gravadora, dessas coisas todas. Tem agora o controle do algoritmo, e esse controle, ele é invisível. Antigamente você tinha a quem culpar, você culpava a gravadora. Agora você tem o algoritmo que começa a te mostrar ou não
né, de Vi- acordo com o cálculo dele, Vira né? uma entidade, né? É uma O entidade. algoritmo, Exatamente. ele. Inclusive, assim, eu queria até fazer um protesto, que é o seguinte. Muitas pessoas falam pra gente, pô, vocês vão lançar um disco? Porque agora o negócio é lançar uma música por semana, ou uma música por Putz. mês. Porque aí você vai. Porque as pessoas não Putz. ouvem mais disco, as pessoas ouvem playlist. Pois então, ouça o Grande Sertão Gonzaga, que é uma playlist só de músicas do Gonzaga pra você. É a minha playlist pra você. Já é uma Show. playlist, entendeu? Porque, cara, aí as pessoas falam, não, porque as pessoas, se você lançar o disco inteiro, tá todo mundo lançando uma música por semana. Ah, tá. Se todo mundo lançar uma música por semana, como é que o ouvinte fica? Ih, o Alex lançou. Ih, fulano lançou. Não, lança a obra, deixa a pessoa no tempo dela ouvir e ouçam, assim. Porque quando o artista lança um disco, da primeira à última música, pelo menos a gente, tem um pensamento Sim. sequencial daquilo ali para você entender o que a gente quis dizer com aquela seleção de músicas. A gente seleciona as músicas e elas estão de 1 a 10, não é porque a gente sorteou, não. Essa letra vai trazer essa história, e quando você vai ver, tem um roteiro inteiro ali. Então, a gente, sim, vai lançar o disco inteiro no dia 26, não vai lançar uma música por semana, porque que a gente na época dos singles, a gente é casado com o disco inteiro. É. Ah, voltando à tua pergunta, só para não perder o fio, né, da música brasileira, eu até que se fosse bem honesta nessa resposta, eu diria que, né, me conectando com essa fala do Alex, eu nem sei se eu conheço mais a música brasileira. Tem muita coisa. Estão perdendo. A pipa foi longe. Eu não sei mais, assim, e eu não sei mais também se a gente está fazendo música brasileira, no sentido de como eu chamo de brasileira, desse resgate, dessa coisa que nos descreve, ou se a gente está mais preocupado mesmo em entender o mercado e de corresponder, como o Alex falou, não só a questão do algoritmo, mas também, eh, sei lá, a geração Z, o que quer que seja. Uhum. Eu já vi muitos artistas assim com uma qualidade, uma especialidade de garimpeiros de canções, assim, que estão, de repente, pensando: "Não, vamos fazer aquilo para fazer sucesso, para lançar aquele single que vai gerar muitos views, muitos likes, muito, né". Vai gerar Eu não danças. sei, o que me preocupa é só isso, na parte, assim, o meu olhar crítico é que, até no Querer é Poder eu falo, né: "E para quem vive de arte, vai meu último Tem recado", um né. recado final que é pra isso, exatamente. Não se escolhe esse trabalho, né, para servir o tal mercado. Então, assim, cara, a gente escolhe ser artista, nem sei se a gente escolhe, acho que a vida fica levando a gente corre atrás, né. Mas, assim, é uma teima, a gente é teimoso, essa que é a verdade. A gente é artista e quando a gente realmente se profissionaliza, a gente descobre que é um trabalho. Tá? É um trabalho, para quem não sabe, ser artista é um trabalho. Não é um dom, uma coisa, uma luz que veio aqui e falou: "Você é artista". Nossa, a gente trabalha pra caramba, a gente estuda, a gente compõe, arranja, faz e hoje em dia ainda nesse mundo, o artista independente, né, a gente fala com muito orgulho disso, mas é o faz tudo. A gente É, faz arte, a gente fotografa, a gente faz rede social, a gente vende show, a gente faz tudo. Então eu não estou fazendo esse trabalho independente para servir um mercado. exatamente, Faça meu favor. Se a gente se trabalha tanto, pelo menos tem a minha liberdade de falar o que eu É, quero, de fazer como eu quero. exatamente. Então, assim, só que essa música independente, ela fica muito pulverizada. Então a gente não sabe. Então eu me abro aqui para saber qual que é a música brasileira que tá rolando agora, que Boa. converge com a minha, porque eu acho que a gente vai ter muitos nichos. E isso não é de todo ruim. Eu acho que é bom que cada um tenha seu lugar. O problema é que, claro, o poder do capital vai sempre fazer mais força para aquilo virar né, um marco. Então, recentemente foi feita uma pesquisa, né? E a música que mais toca no Brasil é a música do sertanejo, né? Do universitário, Universitária. enfim, né?
É isso que é a música brasileira dos nossos tempos. Pelo se tivesse que, né, estatisticamente falar Sim. em número de pessoas que escutam, em valores, né, Aham. do que isso resulta. Então a gente precisa saber que a gente está colocando critérios aonde? É naquilo que está dando dinheiro, naquilo que reflete a cultura do momento de fato, o que tá proporcionando transformações. Então, assim, se a gente fosse colocar qual é a música brasileira ou como está a música brasileira, a gente tinha que primeiro pensar em qual critério que nós estamos falando. Do que estamos Do falando? que estamos falando, exatamente. Então, mas eu conheço um monte de gente maravilhosa, de artistas parceiros, enfim, que estão como eu nessa batalha, nesse trabalho, se dedicando e, felizmente, tendo essa rede social tão controversa como Uhum. uma forma de acesso a pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Então, nesse sentido, eu sou grata, porque várias pessoas me escutam, descobriram o meu trabalho através desse universo. Então, eu vou ficando por aqui tentando ser essa semente, né? Essa semente produtiva, assim, né, que gera frutos bons, né? Saudáveis, para essa música brasileira, né? Olha, Alex, Carol, obrigado por vocês estarem aqui. Cara, vocês fazem assim a dupla perfeita. Como eu É. falei, um mágico no violão, uma consistência na voz, organização vocal absurda. Já tô louco pra ouvir o trabalho. Inclusive, pessoal, vai estar na descrição aqui, tá? No Spotify, no Deezer, onde vocês quiserem ouvir, pra vocês prestigiarem o trabalho lá de Carol Andrade, Alex Maia. Obrigado por vocês terem E eu que vindo, gente. agradeço, eu A gente que agradeço. E a gente tá agradece, aqui, Ju. segue a gente nas redes sociais pra saber Ah, quando é que vai ter show Isso. aí por perto aí. Alex Maia, @Alex Maia. E é o seu @ arroba? carolandrade.arte. Vai estar tudo na descrição também. Vamos deixar tudo aí pra vocês. Valeu. E no primeiro comentário fixado, que aí fica até mais fácil. Querido, muito obrigado pelo convite. Ah, Foi eu muito, que muito agradeço. gostoso aqui. Eu Foi que muito, Obrigada. muito Obrigada a todo incrível, mundo aí cara. da- E já sabe, assim como para todos que vêm aqui, eu já falo. Porta tá aberta aqui. Qualquer Muito coisa, obrigado. vou lançar alguma Voltaremos. coisa, vamos conversar sobre. Nos sentimos em casa. Fechou. Obrigada, Ju. Carol já é a segunda vez, então tá tudo certo. Muito Tô de obrigado. cara. É isso aí, amigos. Não se esqueça também de deixar o like, ajuda o canal pra caramba. Considere ser membro do canal também ajuda bem, senão acaba a luz aqui, ó, os artistas ficam conversando no escuro, né? Vai ficar coitado do Assum, vai ficar igual o Assum Preto lá, tadinho. É. Muito bom. E até a próxima entrevista aí, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.